Pensa só, dedicar a vida inteira a uma causa, acreditar nela com cada fibra do seu ser e morrer com a certeza de que tudo foi em vão. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um dos pensadores mais importantes que já pisaram na Terra e entender a imensa, trágica e, no fim das contas, vitoriosa ironia que foi a vida de Confúcio. Pois é, essa é a pergunta que move toda essa história. É um paradoxo que dá um nó na cabeça. Como que um homem, cujo nome virou sinônimo de sabedoria, de ordem, passou a vida inteira lutando contra o caos, sendo rejeitado e, no fim, morreu se sentindo um completo fracassado? Para entender como isso é possível, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. E o começo de tudo é o mundo em que ele nasceu. Esquece aquela imagem de um lugar calmo, de reflexão. O mundo do Confúcio era o exato oposto. Era um verdadeiro caldeirão de guerra, de traição, de instabilidade. Olha só, Confúcio nasceu lá em 551 a.C., numa época super turbulenta da história chinesa. Reinos viviam em guerra, alianças eram feitas e desfeitas num piscar de olhos, e a corrupção corria solta. E na vida pessoal dele não foi diferente. Ele perdeu o pai muito cedo e a família simplesmente despencou na pobreza. Ele teve que ralar desde novo, sabe? Trabalhou em coisas simples como cuidar de celeiro só para conseguir sobreviver. A estabilidade que ele tanto buscou na filosofia, ele nunca conheceu na vida real. A realidade dele era um mundo onde a justiça parecia uma piada. E aqui que está o ponto central. Foi justamente essa experiência toda com o caos, essa sensação de abandono, de falta de uma autoridade justa, que virou o combustível para todo o pensamento dele. Ele passou a vida inteira buscando uma cura para a desordem que marcou ele desde criança. A filosofia dele nasceu da dor, do trauma mesmo. Agora, o mais curioso é o jeito que ele pensava em resolver as coisas. Confúcio não queria botar o sistema abaixo, sabe? Pelo contrário, ele acreditava muito na hierarquia, na tradição. Para ele, o problema não era o sistema em si, mas as pessoas que estavam no poder. Os líderes tinham esquecido o que era ter virtude. Por isso, ele não era um revolucionário tentando criar algo do zero, mas sim um restaurador, tentando consertar o que estava quebrado, botar a moral de volta no jogo do poder. Ele queria salvar o passado e não inventar um futuro. Então, com essa missão na cabeça, ele foi para a luta, tentou colocar as ideias em prática. Só que o mundo, de forma bem brutal, não estava nem um pouco afim de ouvir. E é aí que começa o capítulo mais triste da vida dele. Por mais de 10 anos, mais de uma década, Confúcio viveu como um exilado dentro da sua própria terra. Depois de um tempinho num cargo público, de onde ele foi chutado por causa de intriga política, ele começou uma peregrinação sem fim. Junto com seus discípulos, ele foi de reino em reino, batendo na porta dos governantes, oferecendo seus conselhos, na esperança de que algum deles, um que fosse, o escutasse. E essa jornada, olha, foi qualquer coisa menos fácil. Ele foi ignorado, foi ridicularizado, foi rejeitado de novo e de novo e de novo. Existem relatos de que ele e os seguidores chegaram a passar fome. Num dos momentos mais dramáticos, eles foram cercados por inimigos e ficaram completamente isolados. A coisa ficou tão feia que a situação foi descrita exatamente assim. Imagina o desespero. O cara que achava que tinha fórmula para consertar o mundo estava ali, abandonado, esperando a morte. E isso resume perfeitamente a grande ironia da vida dele. O filósofo que dedicou cada segundo a pensar sobre ordem, sobre virtude, sobre harmonia, vivia a desordem na própria pele. A vida dele era a prova viva de que o mundo real, com toda a sua bagunça e seus jogos de poder, não cabia nos ideais dele. Tá, mas afinal, que ideias eram essas que o mundo tanto rejeitava? Vamos entender um pouquinho melhor o que ele pensava e, de quebra, derrubar alguns mitos. Primeiro de tudo, uma coisa que muita gente não sabe. Confúcio nunca escreveu um livro. O que a gente conhece dele hoje vem dos Analectos, que é basicamente um compilado das conversas dele, anotado pelos discípulos. Segundo, ele não era um profeta. Muita gente acha que o confucionismo é uma religião, mas ele mesmo evitava falar de deuses, de vida após a morte. O foco dele era prático, era ético, como viver bem, aqui e agora. E terceiro, e talvez o mais chocante para nós hoje, ele defendia uma sociedade bem rígida. Para ele, a ordem do grupo era, sem discussão, muito mais importante que a liberdade do indivíduo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do abismo, é só comparar com um pensador que a gente conhece bem, o Rousseau. Para o Rousseau, o ser humano nasce bom e livre e é a sociedade que estraga tudo.
Para o Confúcio, é exatamente o contrário. É vivendo em sociedade, cumprindo nossos papéis, de filho, de cidadão, de amigo, que a gente se torna uma pessoa melhor. A sociedade não corrompe, ela nos educa para o bem. São duas visões de mundo que não poderiam ser mais opostas. E outra comparação que ajuda a gente a entender tudo é com Maquiavel. Séculos depois, o Maquiavel vai dizer que o poder tem suas próprias regras e que um governante tem que fazer o que for preciso para se manter no topo, mesmo que isso signifique ser cruel. Já o Confúcio acreditava no oposto absoluto. O poder só vale a pena se for moral. Um líder não tem que ser só eficiente, ele tem que ser, antes de tudo, justo e virtuoso. É o idealismo puro contra o pragmatismo mais duro. Então, depois de uma vida inteira de portas na cara, com ideias que pareciam totalmente fora de sintonia com o seu tempo, Confúcio chegou ao fim da vida sentindo o peso do fracasso. Mas a história ainda não tinha acabado. Ele voltou para sua terra natal já bem velho, completamente desiludido. Tinha perdido o filho, os discípulos mais queridos. Dizem que, nos seus últimos momentos, ele lamentou que nenhum governante no mundo tinha, de fato, entendido ou colocado em prática seus ensinamentos. Ele morreu acreditando que sua vida tinha sido inútil. E então acontece o inacreditável, a maior virada de roteiro que se pode imaginar. Depois que ele morreu, aconteceu o que nunca aconteceu em vida. Séculos mais tarde, suas ideias foram resgatadas e viraram a base do Estado chinês. Imperadores passaram a governar usando os princípios dele. Sistemas inteiros de educação e de serviço público foram criados com base nos seus valores. Aquele homem que morreu se sentindo um fracassado se tornou, depois de morto, um dos pilares da civilização oriental e um dos filósofos mais influentes da história da humanidade. É impressionante. Essa história toda deixa a gente com umas perguntas bem incômodas na cabeça. Essa vitória póstuma de Confúcio prova que ele estava certo o tempo todo? Ou será que só prova que às vezes as ideias certas precisam esperar séculos pela hora certa de florescer? A grande questão de Confúcio continua ecoando até hoje. Será que é possível ter um poder que seja forte e ao mesmo tempo moral? Um governo pode de verdade ser guiado pela virtude, pela justiça, pelo bom exemplo? Ou isso é só um sonho bonito demais para o mundo real? E do outro lado tem a visão do Maquiavel, a de que o poder é um jogo de estratégia, quase sempre sujo, onde o resultado final importa muito mais do que o caminho para chegar lá. Na prática, em quem a gente aposta mais as fichas? Um líder cheio de virtudes que pode ser fraco, ou num líder eficiente que pode ser cruel? E trazendo essa discussão para 2024, para o nosso mundo, que é tão caótico e polarizado quanto daquela época, será que a receita do Confúcio, ordem, respeito, hierarquia, virtude pessoal, teria alguma chance de funcionar? Ou a nossa busca sem fim por liberdade individual e a natureza do poder simplesmente tornaram as ideias dele obsoletas? Essa é uma reflexão que, sinceramente, não tem resposta fácil. E por isso a gente quer saber o que quem nos acompanha pensa. Deixa um comentário aqui embaixo. Na hora do vamos ver, para governar e viver em sociedade, a gente deveria se aproximar mais de Confúcio ou de Maquiavel? Se essa análise fez sentido e despertou a curiosidade, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.